Bom, mais uma vez, vamos dar continuidade, né, nessa oitiva. E foi convidado para ser ouvido o senhor Adnan. Adnan, para que você saiba do que, né, se trata a sua vinda aqui, eu sou o apóstolo Ivanildo, presidente dessa comissão, o vereador Celso é membro e o Davis é o relator. Essa comissão ela é resultado da resolução número 11 de 2019. Ela foi criada para apurar irregularidades, ou supostas irregularidades na fiscalização e execução do contrato de transporte escolar firmado pelo município de Três Lagoas com as empresas Crispitura e Cleves. Entendeu? Se trata disso aí. E essa oitiva ela está sendo gravada, tá? E tudo que você, né, responder, tanto as perguntas como as respostas serão gravadas, e essa gravação fará parte, né, integral do processo. Tá? Então, eu gostaria que você se qualificasse, nome, né, sua função, e fizesse a sua apresentação para que fique gravado. Bom dia, meu nome é Adnan Aparecido da Silva, sou servidor efetivo da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. E assim, para que fique registrado, eu apenas fiquei como fiscal do transporte escolar nos últimos 5 meses do ano de 2018. A partir desse ano de janeiro de 2019, eu sou apenas motorista, não sou fiscal. Apenas fiquei substituindo um fiscal atual, que hoje nos últimos 5 meses, como eu já disse, os últimos 5 meses de 2018. Quero também, mais uma vez, cumprimentar o vereador Celso, o vereador Davis, e eu vou abrir o espaço para que o Celso comece, porque vamos agora, dessa vez, começar pelo Davis. Tá? Pode ser? Vamos vertendo, né? Davis. Bom dia, senhor Adnan. Sim, bom dia. Senhor Adnan, o senhor teve a oportunidade de ser, por um tempo, que nem o senhor disse, fiscal de linha. Sim. Teve algum documento legal que o designou fiscal de transporte escolar na zona rural? O senhor recebeu algum documento? O senhor assinou falando, a partir de hoje o senhor vai ser responsável como fiscal de linha? Sim. O senhor tem esse documento? Não, eu não tenho. Apenas eu sei que foi publicado, né? Que eu seria fiscal. Pediram para eu desempenhar essa tarefa. Não disseram por quanto tempo seria, mas até então eu fiquei os últimos 5 meses de 2018. No tempo que o senhor ficou lá como fiscal, existia um plano de fiscalização para que o senhor pudesse realizar o serviço? Na verdade foi uma coisa assim meio improvisa. Eu fui pego de surpresa até então, e na medida do possível o que eu pude fazer, que estava assim ao meu alcance, eu desempenhei meu trabalho. Tá. Nesse trabalho que o senhor exerceu de 5 meses, 6 meses, o senhor encontrou alguma irregularidade nos percursos que o senhor fiscalizou? Se encontrou irregularidades, foram tomadas providências por parte do senhor? O senhor chegou a comunicar ao departamento que o senhor era lotado? Então, de imediato me disseram que teria que ser feita uma nova medição em todas as linhas. Normalmente são 49 linhas. E foi um trabalho assim, meio acelerado. Por que eu digo acelerado? Porque eu não tinha conhecimento, não conheço todas as rotas da nossa área rural, do transporte escolar. Então, para mim desempenhar esse trabalho, o que eu tive que fazer? Acompanhar os motoristas em seus trajetos. A hora que eles iniciavam, ou na devolução dos alunos das escolas, ou no ponto de partida, que era o pouso dele até a escola. Então esse trabalho foi feito dessa forma. Então eu acompanhei os motoristas e, ao finalizar o percurso, eu calculava a quilometragem rodada. Os laudos que eram produzidos ali nas fiscalizações eram encaminhados ao controle interno da prefeitura para as providências legais e administrativas, ou ficava internamente com vocês? Não,
Toda a finalização do trabalho era assinado por mim e pelo motorista que eu acompanhei, e eu entregava no Departamento de Transporte da Secretaria. Ao analisar os procedimentos que constam conosco, depois se o senhor até quiser dar uma olhada, eu encontrei uma situação que, porque nas planilhas mensais não há assinaturas do fiscal de contrato e nem do responsável pelo transporte escolar. No item 6.1 da cláusula 15 do Decreto Municipal de número 218, de 21/12/2015. Não há essa assinatura. O senhor sabe dizer por qual motivo? Não, não sei. Você disse que ficou nos últimos 5 meses de 2018? Sim. De julho a dezembro? Isso. Você ficou, né? Uhum. Por que que nas planilhas mensais de frequência de viagens, quilometragens percorridas, são preenchidas e impressas em um papel com o logotipo da Prefeitura de Três Lagoas e não em papel timbrado da Crisp Tour Transportes e Turismo Limitada, prestadora do serviço, conforme dispõe o anexo do termo de referência do pregão presencial 093/2017? Bom, eu acredito que essa pergunta que vai poder responder é o coordenador de transporte. Eu não tenho conhecimento. O senhor sabe se as empresas Crisp Tour Transporte e Turismo encaminham à Secretaria de Educação e Cultura, SEMEC, relatórios sobre a falta dos motoristas? Não, não tenho conhecimento. A Secretaria Municipal de Educação e Cultura autoriza a prestação de serviço em dias facultativos, finais de semana e feriados, de acordo com o que está no contrato? Bom, isso aí eu acredito também que seja cabível assim ao coordenador de transporte para ele responder. Eu apenas fiscalizava. Ah, tá, mas o senhor, como fiscal, na época, o senhor não tinha conhecimento que Não. nos finais de semana, feriados, os ônibus não rodavam? Não, não tenho conhecimento. Tá, só essa pergunta. Essa pergunta aí? Você tomou conhecimento na época dessas denúncias? Você foi chamado na promotoria? Você foi questionado Sim. em algum momento? Eu fui uma vez lá, me chamaram. Uma vez lá? Eu não percebi muito bem, mas você já tenha dito na pergunta dele como era feita essa fiscalização, você já respondeu. Só que a gente percebe que há uma divergência na planilha da Prefeitura, né? Há uma divergência na planilha da Prefeitura, da Secretaria de Educação, do percurso. Há uma divergência entre essa planilha, né, e a planilha que a promotoria nos enviou, né? Você sabe dessa diferença, do seu conhecimento, essa diferença? Bom. Por exemplo, na linha Santa Terezinha, a prefeitura, a Secretaria, né, de Educação, ela passou uma quilometragem de 191 quilômetros. Na fiscalização feita pela diligência provocada pela promotoria, dá 156 quilômetros percorridos, dá uma diferença de 35 quilômetros. Nessa planilha de referência, foram constatados, né, uma diferença de 35 quilômetros, né, na linha São Judas Tadeu. Na Santa Terezinha foi 4 quilômetros, na Morrinho 9 quilômetros, na Saldanha 10 quilômetros e na Santa Maria 10 quilômetros. Aí, dando aí uma diferença de quase 80 quilômetros nas linhas fiscalizadas. É do seu conhecimento essa diferença? Meu ponto de vista é o seguinte: a planilha inicial, dificilmente ela vai chegar ao final do ano com a mesma quilometragem. Por quê? Porque a todo momento entram novos alunos e saem novos alunos. Portanto, assim, mas também alguma diferença que pode ocorrer é o seguinte: alguma mudança de percurso, como eu disse, algum aluno mudou, saiu, pode ser isso.
Mas eu não tenho esse conhecimento. Dessas linhas que você disse, eu não tenho conhecimento dessas diferenças, não. Até porque essa planilha que foi passada do MEC da Secretaria de Educação para a promotoria, ela não é do início do ano, ela é de 23 de agosto, né, essa planilha, quando foi passada a quilometragem, né, então ela não é, ela já havia, né, de agosto, já havia, se houvesse uma diferença, já estaria acrescentado, mas a gente entendeu o que você quer dizer, mas então não é do teu conhecimento essa diferença, a pergunta é... Não tem. Não tem conhecimento. Não. Tá. E como é feito essa anotação, essa testa dessa nota? Vocês é pago pela quilometragem rodada ou pela planilha da Secretaria? Pela quilometragem rodada. E como é feita essa testa dessa quilometragem rodada? Qual é o documento que comprova que tal dia rodou X quilômetro? Não, aí eu acredito, mas como coordenador de transporte para responder. O que eu faço, o trabalho que eu desempenhei nesses últimos 5 meses, como eu disse, foi apenas acompanhar os ônibus, fiscalizar, fiz a medição, só isso. Fez medição do quê? Dos quilômetros rodados. E na sua medição não deu essa diferença? Eu não vi se deu diferença, mas o que eu medi está lá assinado por mim e pelo motorista. Aquilo lá é o que rodou. Mas ela não é, essa medição ela é esporádica. Oi? Ela é esporádica. Não, assim, se caso entrar um aluno ou sair um aluno, a empresa tem que informar a secretaria para a secretaria fazer esse ajuste. Vamos dar um exemplo que num dia da semana aconteceu alguma situação que esse ônibus não consiga chegar até o final da linha dele. O aluno, de repente, faltou, ou ele veio para algum amigo, sei lá, de alguma coisa, de alguma forma aquele ônibus não rodou o X percurso, né, que está na planilha. Como vocês detectam isso aí? Naquele dia ele rodou 30 quilômetros a menos. Como que você vai? Como eu disse, são 49 linhas. 19 no Veracruz, 19 no Arapuá, 11 que vem para Três Lagoas. Não tem como a gente ficar o tempo todo, acompanhar todas as linhas. Então, através de informação, agora um pai de aluno ligou, o ônibus não passou aqui hoje. Então, toda vez que acontecia isso, o coordenador de transporte, aquela linha, ele não pagava ela, ele cortava ela. Então, quer dizer que a fiscalização ela só se dá após uma denúncia de um pai de um aluno. Que, olha, hoje, no ônibus não veio aqui hoje. Aí que vocês iriam lá e fazer a medição do percurso novamente? Não exatamente. Se a gente está lá e a gente percebeu que houve aquela diferença, a gente vai estar informando. Mas... como eu disse, são 49 linhas, não tem como a gente acompanhar todas ao mesmo tempo. Então, se durante... aquelas que a gente não acompanhou, que a gente não viu, se um pai informou, a gente... paga pela planilha. Isso. Então, quer dizer, se em 20 dias correntes houver uma diferença de quilometragem, aí ele deixou de rodar aí 30 quilômetros, não tem como vocês perceberem, a não ser que alguém aponte para vocês, dos usuários. Não tem nenhum outro mecanismo, entendeu? Um processo de que vocês realmente paguem só aquele que rodou. Ela é estimativa, vamos dizer assim. Eu acredito que não, pelo tempo que eu fiquei, os últimos 5 meses, como eu disse, de 2018. Não tem como a gente ter certeza 100% se rodou aquilo ou não. Então, eu quero fazer essa última pergunta, mas confirmar. Então, o principal documento que atesta os KMs percorridos pelo veículo no dia é a planilha preenchida pelo motorista, então? Sim. Percebe? O motorista, ele preenche, então, é o principal documento que vocês têm, que tem acesso de fiscalização. Então, hoje percorreu 170 quilômetros. É pela planilha que o motorista preenche. Só que... O principal documento, então, para testar isso, né? Só que, porém, eu não tinha acesso a essas planilhas. Eu acredito que elas eram encaminhadas para a secretaria. Mas quem fiscaliza, então, essa quilometragem? O coordenador. Eu fiscalizo assim, eu acompanhei os ônibus, fiz a medição das linhas. É isso. Tá, não entendi. Quem que vê essa diferença é o coordenador? Não.
Eu acompanhei os ônibus durante 5 meses. Aí a planilha que o motorista faz, ele encaminha para a empresa, depois a empresa encaminha para a secretaria. Então, mas essa quilometragem é paga por essa planilha do motorista. Não, a que a gente mediu. Se bateu correto, beleza. Se não bateu, se a dele deu diferença, a gente corta. Tá, mas você não mede todos os dias. Não tem como, são 49 linhas. É isso que eu estou dizendo. Então, quer dizer, se aquele dia ele não rodou 150 km, que é o percurso medido lá no começo. Vamos supor, aquele dia ele rodou só 100, mas se a planilha dele tiver 150, não tem como vocês detectar. Infelizmente não. Não é só isso. Gina, está tudo sendo gravado. Sim. Você... desculpa, perdão, eu achei que eu já tinha passado por você. O Davis já terminou, Davis? Tem mais nenhuma pergunta? Celso, por favor, então. Bom dia, presidente. Bom dia, relator Davis, Nildo. Dinan, aqui consta que, por determinação do Ministério Público, foi feito uma diligência in loco do representante do Ministério Público. Foi dia 20 de 11 de 2018, ao qual, né, ele fala que rodaram 78, multiplicando por 2 e de volta, né, 156 km está dando essa diferença. A gente vem na planilha, está constando 191 km. Só gostaria de saber se você, no caso, acompanhou esse representante do Ministério Público nesse dia dessa medição da referida linha Santa Terezinha. Não acompanhei. Por que a pergunta? Existem algumas diferenças, né, constatadas, para mais ou para menos, né, tem a planilha aqui do próprio Ministério Público que ela ocorre tanto para mais quanto para menos, né, do informado. O que pode acontecer nesses casos que possa dar essa diferença? Você saberia nos dizer? Então, eu acredito na linha, como você referiu, a linha Santa Terezinha, por questão do pouso. Porque até então era para ser, me passaram na época, que o pouso teria que ser no Retiro 99, da Fazenda Santa Terezinha. Só que eu tive lá, estava sem condições de ter pouso, porque era apenas um cumbique assim, que era praticamente onde eles arriavam os cavalos, para o motorista ficar, era sem condições para um ser humano ficar ali. Aí ela acabou ficando... o pouso sendo na Fazenda Santa Cecília, até a gente tentar conseguir um outro pouso. Só que até então não tive tempo hábil para poder... Que mais longe. Que é mais longe. Entendi. Mas tinha criança na Santa Cecília? Não. Porque aqui consta realmente... Só dentro da sua aí, então o ônibus rodava até a Santa Cecília para poder o motorista pousar, mas não tinha nenhum aluno. Então, e essa... Porque foi o local que a gente conseguiu o pouso. E esse KM era pago também. Sim. Porque aqui consta que, na verdade, o local de medição foi da escola Afonso Xavier Tranin até a Fazenda Retiro Santa Terezinha 99. Então, possa ser, então, por isso a minha pergunta, né? Essas diferenças, tanto para mais quanto para menos. Existe isso dentro do próprio quadro fornecido pelo Ministério Público. Então, você confirma que nesse caso, então, não era realizado o pouso na Fazenda Retiro Santa Terezinha 99? Não, porque por conta que o local do pouso que a gente verificou na época era sem condições, que era para o motorista ficar lá. Você saberia me dizer se a diferença é de 15 a 17 quilômetros nessa faixa? Assim, exato, agora eu não sei dizer. Entendi. Tá, essa é a dúvida que eu tinha, senhor presidente, porque a gente vê aqui no quadro, né, algumas diferenças para mais quanto para menos, embora sejam algumas diferenças que aqui no documento exista, mas assim, a realidade de fato é quem realmente está no dia a dia para poder estar constando, né? Então, por isso minha pergunta. É isso que eu tinha, senhor presidente.
Pode fazer. O senhor conseguiria responder para nós, nessa diferença, por exemplo, o senhor vai medir uma linha. Sim. E ela dá um número maior do que está previsto no contrato. O senhor consegue responder se essa diferença, o município depois paga essa diferença para a empresa, ou o senhor não tem conhecimento? Sim, paga pela questão seguinte. Vamos supor, eu medi uma linha, aí entrou um aluno novo. Aí tem o onde tem que deslocar mais uma certa quilometragem para buscar esse novo aluno. Então ali tem que pagar a empresa. É o que está no contrato. Está previsto, né? É. Mais alguma pergunta aí? Não? Beleza, então. Na certidão aqui encaminhada dentro do processo, Adina, eles dizem que, de acordo com o quadro das 22 linhas relacionadas pelo município, o próprio município apontou 15 com percurso acima de 4 horas. Dessas 15 linhas, 9 foram acompanhadas pela diligência da promotoria, e eles constataram, então, dessas 9, 2 linhas que estão ainda acima. Na época vocês foram informados disso, qual foi a medida que foi tomada para evitar esse excesso? Você tem alguma coisa a informar nesse sentido? Sim, logo que eu iniciei esse trabalho como fiscal do transporte escolar, estavam sendo tomadas algumas providências, tanto é que foram criadas 2 novas linhas, só que quem pode afirmar com total certeza mais vai ser o coordenador, que estava mais por dentro disso aí. Okay. Mas foram tomadas algumas medidas sim, e algumas linhas também, na época que eu fiquei, a gente fez algumas mudanças, tipo assim, passou um determinado ponto para outra linha, fez alguns remanejamentos de pontos para poder amenizar os horários. Ok, essas foram as medidas, então, que vocês encontraram para diminuir esse horário excedente. Né? Sim. David, está tranquilo? Celso? Adina, a gente agradece a sua presença e a sua disposição em cooperar com essa comissão. E eu quero fazer a última pergunta, se você está consciente, você está de pleno acordo com tudo que você respondeu, você tem Sim. consciência do que você respondeu? Sim. Porque, como eu já disse no início, está sendo gravado e essa sua oitiva, esses trabalhos, essa gravação vai fazer parte integral do processo. Então, você confirma, tem ciência e concorda com tudo que foi respondido por você. Sim. Ok. E mais uma pergunta, você, se caso for necessário, você está disposto a nos ajudar, e se for necessário ouvir de novo, tá? Então, Estamos ok? à disposição. Ok. Então, assim, não tendo mais nada a tratar, nós encerramos essa oitiva, agradecendo você, Dina, pela sua cooperação. Ok, obrigado. Tá? Por nada. Beleza.